Eu acho que uns 2 ou 3 domingos atrás, eu preguei aqui sobre as muralhas de Jericó. Não sei se vocês irmãos se lembram. E vocês se lembram que a cidade de Jericó era uma cidade muito fortificada, com muralhas muito espessas, que somente uma ação, um milagre de Deus poderia derrubar aquela cidade. E vocês viram como Israel venceu aquela guerra e não por força deles, eles só tiveram que rodear a cidade, mas pelo poder de Deus. Quando eles gritaram, diz a palavra que aquelas muralhas vieram abaixo. E havia uma ordem muito clara a respeito daquela batalha. O Senhor disse a eles que eles não poderiam, naquela batalha, tomar nada dos despojos, porque todos os despojos estavam condenados. Se o povo tocasse nas coisas ali, qualquer coisa que tivesse ali, ouro, prata, comida, sei lá o que for, tudo ali, o Senhor disse que foi amaldiçoado. E o povo sabia dessa lei. Né? Então, o que acontece? A próxima cidade que eles iam batalhar era uma cidadezinha muito pequena, até o nome é pequeno, né? O nome da cidade era Ai. E essa cidade era, assim, ínfima, muito menor do que aquela primeira cidade que eles lutaram. Então, diz o texto aqui que Josué, ele pegou alguns homens, imagino que foram alguns líderes, e disse a eles assim: ó, vai lá nessa cidade, vai espiar, vai dar uma olhada, vai sondar aquela terra, veja como é tudo lá, aquela cidade que aconteceu, e depois vocês tragam um relatório. E aí, então, aconteceu isso, eles trouxeram um relatório para Josué. E aí eles disseram assim para Josué: Josué, olha, não precisa levar todo o exército para lá. Manda apenas uns poucos homens, quem sabe uns 2.000 ou 3.000 homens. Não suba todo o povo, não faz o povo todo cansar, descansa o exército, porque são poucos os inimigos. E eu imagino que Josué, juntamente com aqueles homens, deve ter pensado assim: bom, se Jericó, que era uma cidade fortificada daquela maneira, foi moleza, aí nós vamos ganhar essa guerra com uma mão nas costas. E diz o texto então que Josué, ele escolhe lá cerca de 3.000 homens e envia estes homens para essa guerra. O problema foi que eles voltaram de lá frustrados e derrotados. Aqueles 3.000 homens voltaram de lá, apanharam muito, e alguns, foi 36 deles aqui, diz o texto, né? 36 deles realmente, onde que está aqui? Me ajudei, versículo 36 homens morreram à espada, e os outros tiveram que fugir. Então, amados, José ficou muito frustrado. E diz aqui que ele se põe a buscar o Senhor. Todo aquele dia ele passa perante a arca do Senhor, buscando a Deus, pedindo, perguntando para o Senhor: por que aquilo aconteceu? O que aconteceu que ele perdeu aquela guerra? E o Senhor então começa a falar com ele. Ele disse: olha, há pecado no meio. Israel transgrediu, e por isso eles não ganharam aquela guerra. Amados, e o que acontece agora é que Josué, então, ele vai mandar, ele quer saber onde está o problema. E diz o texto aqui, na continuidade da leitura, ele vai dizer aí que ele vai chamar tribo por tribo, família por família, homem por homem. E eles pedem do Senhor revelação, entendimento, aonde que estava o problema. E eles chegaram. O Senhor revelou a família que estava o problema. E aí, não tendo mais como esconder, um homem chamado Acã, ele dá o seguinte depoimento. Ele fala assim: quando eu vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata
em uma barra de ouro de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo dela. Pega o versículo 21, onde está escrito isso, eu acabei de ler para vocês. Vejam, amados, aquele homem, Acã, ele confessa. Ele disse: quando eu vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e eu vi lá também 200 ciclos de prata e uma barra de ouro, ele disse: eu cobicei, tomei, e escondidos estão na minha tenda. A pergunta, amados, que nós fazemos para a nossa reflexão nessa noite é a seguinte: o que levou a Acã a cometer tal desobediência? Por que será que esse homem chegou a esse ponto? Será que ele não sabia da ordem? Por certo, ele sabia da ordem, meu amados. Eu acredito que ninguém em Israel ficou sem saber da palavra do Senhor, que todos os despojos estavam condenados, que não era para ninguém tocar. E se ele sabia, por que é que ele foi em frente? Se ele sabia da ordem, por que é que ele foi em frente? Porque a palavra de Deus vai dizer que por causa desse pecado, Acã vai ser morto, e não só ele, mas toda a sua casa, toda a sua família foi apedrejada, e diz o texto que eles foram queimados por ordem de Deus. Então a pergunta é: se ele sabia da ordem, se ele sabia das consequências, por que ele foi adiante? Tem um ditado assim, nos nossos dias, que diz assim, que você é o que você come. Já ouviu isso? Você é o que você come. E é verdade, né? É bem verdadeiro isso. Jesus, certa vez, ele disse que onde está o teu coração, ou melhor dizendo, onde está o teu tesouro, aí também está o quê? O teu coração. Eu imagino que Acã acumulava no seu coração, mas coisas que tinham mais valor do que Deus. Aquele homem guardava no seu coração coisas que acabou tomando o lugar de Deus na sua vida. O ser humano, quando ele é flechado, quando ele é despertado pelo desejo, pela paixão carnal, eu digo assim que ele fica cego. Ele não consegue medir as consequências. Ele sabe que aquilo que está ali ardendo, se ele for em frente, aquilo trará consequências gravíssimas. Mas muitas vezes, dependendo do grau de entrega àquela paixão, àquela cobiça, ele não tem força para voltar atrás. Então eu digo para vocês nessa noite que todas as coisas que estão no teu coração e que tem concorrido com Deus e quem sabe tomado o lugar de Deus, essas coisas precisam ser confrontadas. Essas coisas precisam ser renunciadas, quem sabe confessadas. Eu diria, vou mais longe, essas coisas precisam ser destruídas, porque senão essas coisas podem te destruir. Isso é sério, mas eu gosto de lembrar do leão, O leão, ele está no topo da cadeia alimentar. O leão tem um predador. E todos os demais animais são presas dele, claro. E eu assisti um documentário certa vez sobre hienas e búfalos. E esse documentário fala assim que hienas e búfalos, quando eles têm oportunidade,
eles matam leões quando filhotes. Você sabe por quê, né? Porque filhotes crescem. E depois que eles crescem, hienas e búfalos fazem parte do cardápio deles. Entende? Então, queridos, eu tenho uma boa notícia para nós nessa noite. A boa notícia é que Jesus, o leão da tribo de Judá, ele venceu o pecado por nós. A força do pecado foi tirada. Amém? Lá em Romanos capítulo 6, versículo 6 diz assim que ele foi crucificado. Com ele foi crucificado o nosso velho homem. Com Jesus foi crucificado o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Diz mais lá no versículo 14: o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Se você está em Cristo Jesus, se você está debaixo da graça, saiba, você está capacitado para vencer a cobiça, o pecado, a tentação. Você está capacitado no Senhor. Você não precisa ir em frente. Você pode retroceder pelo sangue de Jesus, não na sua força. A gente não tem força. O homem não tem força, mas Jesus tem força. Jesus venceu, nos capacitou, amados. Nós precisamos entender isso e viver isso na nossa vida. Então, a tentação, ela precisa ser confrontada e confessada antes de virar mato consumado. Eu imagino que Acã, ele se lembrou da palavra, ele se lembrou do alerta, ele se lembrou daquilo que Josué havia dito, mas a Bíblia diz que ele não conseguiu parar. Ele foi em frente, né? Alguém já disse assim que é muito melhor confessar a tentação do que confessar pecado consumado. E é verdade. Muito melhor. Mas precisa ter coragem, precisa ter fé, precisa ter ousadia, precisa ter amigos, precisa ter pessoas de confiança que você pode chegar com ela para conversar. E a Bíblia diz, né? Confessar os vossos pecados uns aos outros para que sejais curados. Mas para fazer isso é preciso ter confiança, é preciso ter relacionamento. Mas sempre Deus dá amigos para a gente, sabia? Deus sempre coloca amigos, pessoas no nosso caminho para nos ajudar nessa tarefa. Não? Vocês se lembram de Geazi? Geazi era o moço de Eliseu. Geazi faz parte daquela história de Naamã. Você lembra do Naamã que mergulhou os 7 vezes no Jordão e foi curado? E quando Naamã foi curado, ele ficou tão feliz, tão agradecido, que ele voltou até o profeta. Ele queria dar presente para o profeta, ofereceu para eles ouro, prata, vestes festivais. Mas Deus havia instruído o profeta para não receber nada daquele homem. Havia um motivo nisso daí. Então, o profeta o despede, e aquele homem começa a voltar para sua casa, mas aí entra em cena o moço, o servo de Eliseu, Geazi, e ele não se conformou com aquilo. Ele colocou os olhos dele, ele conquistou aquele dinheiro, aqueles presentes, aquelas vestes festivais. E a Bíblia diz que ele disse no coração dele: eu hei de ir atrás daquele homem e vou pedir para ele algumas desses presentes. E a Bíblia diz que ele inventa uma mentira, ele inventa uma história, e ele fala assim: olha, eu recebi os profetas, os filhos dos profetas estão hospedados na minha casa, o senhor poderia dar para ele, para levar para ele. E o homem estava muito agradecido, deu tudo para ele, ele voltou para casa cheio de coisas na sua carroça. Só que quando ele entra dentro de casa, o homem de Deus pergunta para ele: aonde você foi? E Deus havia revelado para ele tudo, por profeta. Aonde mesmo que você foi? E ele disse: teu servo não foi a lugar algum. Quando o homem de Deus perguntou a ele: aonde você foi? Ali foi a oportunidade
que o Espírito de Deus estava dando para aquele homem, para ele voltar atrás, para ele confessar o seu problema, e quem sabe as consequências na vida dele teriam sido amenizadas. Eu não sei se você conhece, você já leu, se você está lembrando, mas a Bíblia diz que aquele homem continuou mentindo. Ele disse: teu servo não foi a lugar nenhum. E a Bíblia diz que, por causa disso, a lepra de Naamã se pegou naquele homem. Ele morreu leproso. Ele teve a oportunidade de confessar, de se arrepender, mas a cobiça estava tão grande no seu coração estava tão levado por aquela paixão, por o desejo de ter aquelas coisas, que aquele homem também não conseguiu voltar atrás. Tem um louvor antigo que diz assim: não queremos tuas mãos, tua face queremos ver. Eu ia perguntar para a Rosalva, eu ia brincar com a Rosalva que esse louvor era do tempo dela, mas ela não veio, estava no fundo. O canto diz assim: não queremos tuas mãos, tua face queremos ver. Quem se lembra desse louvor? Lembra desse cantação? Não queremos tuas mãos, tua face queremos ver. Para cantor, né? O que significa mãos? Mãos significa bênção. O canto fala: não queremos as tuas mãos, ou seja, não queremos somente as tuas bênçãos, tua face queremos ver. Bênção fala de coisas que possamos receber de Deus. Face fala de intimidade. É diferente. Certa vez, o pastor Márcio Galadão, uma palavra que ele mostrou, algo que ficou no meu coração, nunca mais esqueci. Ele disse assim, que intimidade leva à santidade, santidade leva à autoridade, e autoridade leva a conquistas. Guarda aí, Ademir, guarda aí. Intimidade leva à santidade, santidade leva à autoridade, e a autoridade a conquistas. Nota que há um caminho a percorrer, não é de qualquer maneira. Intimidade vem em primeiro lugar, né? Ele disse também que Deus, ele não perde seus filhos para o mundo, para o pecado. Ele não perde para o adultério, para as drogas, sabe, para os vícios. Ele fala assim que Deus perde os seus, sabe quando? É quando ele não fecha mais a porta de trás de si, lá no secreto. Quando ele não consegue mais fazer isso, é ali que Deus perde os seus filhos. Entende? Porque são essas coisas que o enfraquecem. A falta de devocional, a falta de oração, a falta de comunhão com Deus vai separando as pessoas da presença de Deus. E quando a luta vem, quando a paixão chega, quando a cobiça bate, ele não tem força para resistir, porque ele já está perdido desde lá do seu quarto, quando ele não morre mais, quando ele não tem mais intimidade com o Senhor. Isso é sério, amados irmãos, isso é muito sério. Jesus disse que Maria escolheu a boa parte, e que esta não lhe seria tirada. Lembra disso? Lembra que ele repreendeu Marta, porque Marta estava ocupada com tantos afazeres, com tantos serviços. Marta, andas preocupada, de fatigas, com muitas coisas. Uma coisa apenas é necessária. Maria escolheu a boa parte. Entende, queridos? A pergunta conclusiva desse texto para nós é: quanto você ama a Deus e o deseja mais do que as outras coisas? Quanto você deseja a Deus mais do que as outras coisas? Existem pensamentos, existem tentações, existem conquistas no seu coração tomando proporção de domínio?
Lembra que leõezinhos crescem, leõezinhos viram predadores, entende? Acã, ele se encontrava aqui tão atraído, né, tão deliberado, que ele não teve força para resistir, certo? Ele não foi capaz de dar ouvido ao alerta do Espírito no seu coração. Sabe quando você sente que está alguma coisa fora de lugar? Sabe quando você pensa que não está certo? Isso não está legal. Eu digo que isso é um alerta de Deus, do Espírito Santo, dizendo para nós: alguma coisa está fora de lugar. Mas muitas vezes nós não estamos fortes o suficiente para dar ouvido à alerta do Espírito Santo na nossa vida, porque ele fala. A Bíblia diz que ele tem ciúmes dos seus. Deus nos quer para ele. Deus não nos quer dividido com o mundo, com o pecado. Deus nos quer santificado na presença dele. Deus nos quer orando, Deus nos quer intimidade com ele. Mas aquele homem, mesmo sabendo desses alertas, mesmo sabendo da palavra de Deus, ele não foi capaz de se refrear, de se guardar. A cobiça foi tão grande que ele fechou os olhos para as consequências dele. Foi lá. Ele pegou a prata, ele pegou o ouro, ele pegou a boa capa babilônica e escondeu na sua tenda. Eu digo, por que ele sabia? Porque se fosse algo normal e natural, ele não precisava ter escondido, não é verdade? Fosse algo que não tinha nenhum problema, não havia nenhuma lei, ele não precisava esconder, enterrar na terra ainda. Se ele escondeu, é porque ele achava que ele podia sair mesmo. E a palavra de Deus disse que o Senhor, antes mesmo que a palavra chegasse na nossa boca, ele já sabia. Deus conhece tudo, todas as coisas. Louco do homem achar que Deus não vê, não sabe, não percebe. Ricardo Barbosa, um escritor muito famoso brasileiro, no seu livro Caminhos do Coração, ele escreveu assim: somente um ato de confissão, dando nome aos dois, é capaz de confrontar a natureza pecaminosa do homem. Somente um ato de confissão, dando nome aos dois. Porque às vezes a gente fala: Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. E a gente sabe aonde realmente está o problema. Então, nós precisamos abrir o nosso coração para isso. Porque Acã, ele não destruiu somente a si mesmo. Não só ele foi morto naquele dia, mas toda a sua família, toda a sua casa se perdeu naquele dia. A lei é severa. A lei é severa. A Bíblia diz que todos eles foram apedrejados e foram queimados naquele dia, para não sobrar nada. Foi algo exemplar. Deus estava ensinando o povo a depender dele, a confiar nele. Deus estava ensinando lições preciosas para aquela nação. E tiveram perdas. Isso aqui foi uma perda, mas foi para que o Senhor pudesse ganhar muito lá na frente depois, com a obediência dos seus servos. Eu quero terminar essa palavra dizendo que hoje a graça de Deus está à nossa disposição. Amém? A graça do nosso Deus está à nossa disposição. O braço estendido do Senhor é favorável a mim e você. Ele estendeu o seu braço para nós. Lembra que ele estendeu o braço para Pedro, quando Pedro estava afogando? Tirou Pedro. Então nós vivemos hoje no tempo da graça, da bondade, da misericórdia do Senhor. A Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A palavra de Deus para nós hoje é: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Lá no passado, no tempo da lei, Acã pecou e com ele toda a sua casa pereceu, para exemplo. Mas hoje o Senhor está dizendo: crê no Senhor Jesus
e será salvo. Não só você, toda a sua casa será salva. Então, vamos aproveitar isso. Não vamos desperdiçar a unção, a bênção, a graça, a bondade. Vamos nos agarrar nisso. Existe muito mais graça, muito mais bondade do que pecado. A força do pecado foi tirada, diz a palavra de Deus. Que nessa noite, essa palavra é uma palavra de alerta para todos nós. Essa palavra é uma palavra que traz ao nosso coração a bondade, a misericórdia de Deus. Que Deus é bom, que Ele quer curar, Ele quer salvar. Ele instrui, Ele traz instrução, quer que a gente não errar o caminho. Deus quer cuidar da gente, Deus quer cuidar de você, Deus quer cuidar da sua família. Mas o pecado gera morte. Nós precisamos falar nos dias de hoje ainda que o pecado gera morte. E que o pecado leva as pessoas para a morte e para o inferno. Mas Jesus veio para trazer vida e vida com abundância. Amém? Se agarre nisso, toda e posse disso em nome de Jesus.